Luz Espírita apresenta Programa Palestra Espírita Online, refletindo e divulgando o Espiritismo. Olá, bom dia. Bom dia a todos, amigos internautas, a todos que estão aqui nessa manhã de domingo. É um prazer enorme podermos nos reunir em nome do nosso querido Mestre Jesus, em nome dessa doutrina de luz. É um momento em que aqui chegamos e podemos, com um pouquinho mais de aprendizado pelas palavras que serão trazidas nessa manhã, que a gente possa refletir mais um pouco, né? Então, é um prazer enorme. E é um prazer ver que todos já estão aqui chegando, já para participar do estudo dessa manhã. E para que a gente possa iniciar, antes vamos fazer alguns comentários sobre o nosso portal, Espiritismo em Movimento, do Luz Espírita, e nós temos na nossa plataforma muita coisa. Temos a nossa newsletter, temos a doutrina através de música, muita leitura, temos o Evangelho no Lar, que é às quintas-feiras, que pode também ser acompanhado. Então, todos aqueles que se interessarem, o nosso canal está aí, disponível para todos. Então, para que a gente possa agora iniciar a nossa manhã de domingo, vamos fazer uma página de abertura e, para isso, eu chamo a Camila aqui com a gente. Bom dia a todos. Oi, Camila, bom dia. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Camila é de Minas Gerais. Como estão as coisas aí por Minas, Camila? Bom dia, Nusca. Bom dia a todos. Que todos tenham um excelente domingo. Por aqui também está muito gostoso, um clima ameno, está tudo muito bem. Que coisa boa. Camila, então eu deixo a palavra agora com você para que você faça uma página de abertura e depois a nossa prece para que a gente possa iniciar o estudo dessa manhã. Certinho, obrigada, Nusca. Bom, então eu vou ler um pouquinho do Dicionário da Alma, né? Falando sobre fantasma. Vamos lá. Dá quanto possas, ajuda sempre e auxilia quanto esteja ao teu alcance. Empresta, serve, dispõe e movimenta os recursos que o céu te confira, porque mesmo na terra, a fortuna inerte será um fantasma permanente nos teus dias, impedindo-te a felicidade entre os homens, para converter-se depois do sepulcro numa corrente de angústias para o teu coração. Olívia. O tesouro divino não se empobrece, e para os céus, os filhos mais vivos são aqueles que canalizam os recursos do serviço a bem de todos, sem cristalizarem a fortuna moedada nos cofres de ferro, que às vezes se convertem nos fantasmas de angústias além da morte. Agar. Quero fazer como prece inicial, né? Vou ler a prece de Francisco de Assis, que eu acho que é um grande exemplo, né? Acho, não tenho certeza, de devotamento, abnegação, né? Então, e pedir que Deus abençoe nosso palestrante, abençoe a todos os nossos ouvintes, para que tenham também um domingo muito abençoado, refletindo nas mensagens que Jesus nos deixa, né? Então, vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que o Senhor nos abençoe e abençoe nosso domingo. E nesse momento convido o nosso palestrante a estar conosco. Obrigada, Camila. Muito obrigada por essa prece, trazer essa prece para a gente, porque realmente Francisco de Assis é sempre inspirador. Bom, eu chamo agora o nosso palestrante da manhã de hoje, que é o Rogério Miguez, ele é de São José dos Campos, do Centro Espírita Divino Mestre e colaborador do Portal Luz Espírita, e ele está aqui com a gente hoje para falar sobre lugares assombrados. Oi, Rogério. Oi, bom Seja dia, bom dia, bom dia, Nuska. tudo bem? Bom dia a todos, Camila. Satisfação estar aqui de novo com vocês nesta manhã gostosa de domingo. Bom dia, Rogério. Então, Rogério, a palavra é sua. Podemos começar? Então, quer dizer, já começamos, né? Já estamos aí estabelecendo a nossa corrente do bem aqui das manhãs de domingo. Aqui também está um dia, eu vi os comentários, já está um dia maravilhoso aqui, um sol bonito, né? E nos convida, então, a mais esta manhã de aprendizado, de recordação para uns, informação para outros, né? Porque a doutrina é muito vasta, ela tem muitos aspectos a serem considerados, e particularmente hoje, nós vamos ver um pouco mais em detalhes esta questão dos lugares ou locais assombrados. Não é? Nós optamos por esse tema porque também trabalhamos com o atendimento fraterno, que é uma atividade que acontece em muitas casas, onde fazemos uma rápida conversa com aqueles que nos procuram, trazendo as suas questões, as suas situações, e não é incomum que recebamos a visita de pessoas que relatam essas situações em suas residências, em local de trabalho. Né? E me lembro aqui de uma pessoa que uma vez apareceu na casa comentando sobre uma loja de móveis, uma loja de carros, vendia carros, e ele ficava à noite, não é? Tomando conta da loja, e começou a ver figuras, não é? Fantasmas, não é? Que é o tema da nossa mensagem de abertura do livro Dicionário da Alma. Não é? E, em função disso, outras pessoas também já trouxeram essas apreensões, essas questões, porque nós sabemos que, por mais que a ciência, por mais que o ceticismo não creia na possibilidade da manifestação de entidades do outro mundo, vamos dizer assim, do invisível, nós todos temos exemplos. Eu tenho alguns exemplos, já escutei algumas coisas de relatos de pessoas, de médiuns e assim por diante, e não é possível que todos sejamos perturbados da cabeça ou tenhamos ilusões. Não é? Os relatos são muito detalhados, muito pormenorizados, de pessoas muito lúcidas, muito equilibradas, capazes de distinguir uma alucinação de um fato real. Não é? Então, infelizmente, vamos dizer assim, o pensamento formal, a ciência, ela não se interessa em adentrar esse campo, porque é um campo muito rico, né, de informações, de situações, inclusive para ajudar aqueles que, porventura, estejam passando por uma situação como essa, porque não é fácil, nós sabemos disso. Os relatos estão aí e as coisas que a gente vê, a gente escuta e vê, lê, inclusive livros falando sobre isso, a gente vê a situação de dificuldade que a pessoa ela enfrenta, não é? Principalmente aqueles que não sabem de nada, não desconhecem tudo, não é? Sobre a realidade do mundo invisível. E esse, inclusive, é um dos pontos que a gente inicia de grande contribuição da doutrina dos espíritos, que é o de esclarecer essa lei de Deus, né? Que uma vez que ele nos criou, nós adquirimos a imortalidade. E quando morremos, né, continuamos a nossa existência, a nossa vida, só que agora numa outra dimensão, que não permite mais que nós possamos interagir com a matéria.
Mas, em função de uma série de razões que nós vamos ver aqui, muitos espíritos permanecem misturados conosco, ainda encarnados, né? Tentando, por diversas razões, interagir conosco, se comunicar, falar, brincar, e são uma série de motivos, de motivações que fazem com que espíritos desencarnados, que somos nós, que ocupavam corpos e agora estão do lado de lá, permaneçam conosco e, porventura, se liguem a locais e que se tornam famosos, né? Se tornam famosos por conta dos fenômenos que lá ocorrem. Não é? Nós temos vários programas na televisão que abordam isso. Eu mesmo estava procurando aqui, coloquei, por curiosidade, não é? Fui ver locais famosos, ditos assombrados. Não é? E um deles, parece que o primeiro que ganhou o prêmio, não é uma penitenciária nos Estados Unidos. Não é? Tem também a Torre de Londres, isso dos famosos internacionais. Né? A Torre de Londres diz que tem fantasma que não acaba mais, ainda do passado. Né? E, por incrível que pareça, no Brasil também tem seus lugares, né? Inclusive aqueles que não sei se conhecem, no Rio de Janeiro, existe um castelo de 3 ou 4 andares na Praia do Flamengo, na famosa Praia do Flamengo, que dizem que é assombrado por antigos moradores. Né? Então, tem 1000 situações que a gente não pode fugir do fato. Né? Do fato. Se fosse um ou outro relato, mas não são. São relatos variados, de diversos tipos de pessoas, locais, cidades, países. Né? Da nossa história, eles estão repletos. Né? E a gente precisa entender um pouco melhor isso, para que a gente não se assuste. Não se assuste se porventura acontecer conosco, e saiba o que fazer, e também oriente aqueles nossos amigos, afeiçoados, que porventura estejam passando por uma situação como essa. Né? A literatura espírita também é rica nesse sentido, e nós também temos até filmes que caracterizaram bem essa situação. Um deles, por exemplo, é o famoso Os Outros, não sei se viram. Né? Um filme que é ambientado na ilha de Jersey, que fica no Canal da Mancha, né? E daqui a pouco vamos lá conversar um pouco com a Aliane. Então, Os Outros, ele trata de uma temática, exatamente o nosso tema, não é? A atriz principal é a Nicole Kidman, não sei se viram, e ela começa uma história em que ela, mãe de 2 filhos que eram doentes, viviam numa casa, normalmente. E a coisa vai caminhando, e aos poucos a gente vai percebendo que tem alguma coisa estranha no relato. E, finalmente, a gente consegue entender que eles estavam mortos e vivendo na casa. Não sei se se recordam desse filme. Foi muito interessante. Né? Tem um outro também muito interessante, que também abordou a temática, que é o Sexto Sentido. O Sexto Sentido, de um cineasta indiano, se não me engano, famoso, né? De um psicólogo que é morto por um paciente dele, num momento de inconformação do seu paciente, né? Dá um tiro no psicólogo, o psicólogo não entende que morreu e passa, então, a continuar frequentando a casa e buscando a sua companheira, né? Que também se sentia muito saudosa, evidentemente, né? Mas ele não entendia que tinha morrido e passa então a fazer uma série de coisas. E aí se relaciona com um menino que, curiosamente, via os mortos. Não sei se lembram disso, um ator ainda mirim, não é? Muito bem também interpretado pelo ator do filme, e também tem uma série de situações. Não sei se recordam, para os espíritas, que o moderno espiritualismo americano oficialmente iniciou por conta dos fenômenos que aconteceram com as 3 irmãs Fox, na cidade de Hydesville, em Nova York, no condado de Rochester. Não sei se lembram disso. Que de um momento para outro, né, elas começaram a ser... A casa começou a ter uma série de fenômenos assustadores, né, ruídos, pedras e assim por diante, e isso chamou a atenção da comunidade, a tal ponto que foram até lá, pessoas eminentes foram até lá investigar.
E descobriram finalmente que lá estava enterrado um indivíduo que era, se não me engano, um caixeiro viajante. Mataram ele para pegar as mercadorias dele, né? O caixeiro viajante, como o nome dele, viajava vendendo mercadorias. E por um motivo ou por outro, agora não me recordo, tiraram a vida dele, roubaram-lhe os pertences e enterraram ele na casa. E ele então passou por ali ficar até que tivesse uma solução àquela questão. Então, você vê, até o próprio espiritualismo tem um fato marcante, que é este que aconteceu com as irmãs Fox. Não é? São lendas, mas o que nós precisamos já adiantar como conclusão da nossa conversa desta manhã é que todos esses fenômenos, eles estão baseados em leis naturais. Isso é muito importante. Muito importante. Em leis naturais. Isso aqui é o que a gente precisa atentar. Não existe, propriamente dito, vamos dizer assim, um local assombrado que ele não vá, ao longo do tempo, se transformar num local comum, normal. Basta que se retire a causa que está, entre aspas, assim, assombrando aquela localidade, pronto, o local acabou. Até hoje, muitos de nós, isso está classificado como um dos locais mais assombrados do mundo, né? A famosa casa de Amityville, que teve um filme de terror que aconteceu lá. A casa parece, quando tira a foto que ela está iluminada por dentro, né? Parecem 2 olhos da casa, parece, né? Sugere. Mas aí, esse é um capítulo também muito interessante da gente já começar a entender, que é o seguinte, a nossa imaginação, ela faz com que nós criemos, de fato, algumas fantasias. Muitas delas são reais, as casas, de fato, existem lá uma razão para que aconteça aquele assombramento, vamos dizer assim, mas muita coisa é da nossa cabeça, nós sabemos disso, e nós vamos ver até em detalhes um pouco mais isso. Né? Normalmente, diz-se que quem está atormentando uma casa, uma residência, um local de trabalho, uma oficina, seja o que for, é a chamada alma penada. Não é isso? Não é isso mesmo? Alma penada. Ou seja, um indivíduo que morreu, mas que por alguma razão não encontrou a sua paz, a sua tranquilidade do lado de lá, e volta para atormentar, por várias razões, aqueles que ainda se encontram aqui. Mas essas almas penadas, como já dissemos no nosso início, nada mais são do que espíritos como nós, desencarnados, e que, nós vamos ver as razões, estão prisioneiros de algumas situações que voltam sem saber como lidar. Porque o que acontece? Uma das coisas interessantes nesse capítulo é a seguinte: a pessoa que não se prepara para a morte, ou seja, ela não toma medidas simples, que procurar saber, procurar entender as leis de Deus, algum entendimento sobre a continuidade da vida. Quando acontece a desencarnação ou a morte, ela fica completamente perdida. Há um período de perturbação, inclusive, nesse processo, quando a gente está saindo do lado de cá, para ir mais uma vez para o lado de lá, porque nós já tivemos várias existências. Né? Então, ele simplesmente se vê consciente, vamos dizer assim, pensando, mas ele não está entendendo porque ele fala com as pessoas, elas não respondem. Ela quer pegar as coisas que ela gostava de pegar e o braço dela, vamos dizer, a mão dela fluídica atravessa a matéria. Então, essa alma penada, ela nada mais é do que um espírito que não se preparou aqui para a morte, e aí, sendo alcançada por esse fenômeno biológico, que é fatal, não poderemos fugir dele, não é? Ela fica desorientada a tal ponto, então se prende ou busca os locais que ela conhece, que ela está acostumada. Ela busca as pessoas que ela teve interação quando em vida. Né? E isso, em função dessa situação, cria-se essa figura da alma penada, que nada mais é do que um espírito. Né? E esse espírito, contudo, esse espírito que participa desses fenômenos, ele sempre é um espírito inferior.
não é? Sempre é um espírito inferior, ou seja, inferior em quê? Em relação ao seu conhecimento, ao seu entendimento, à sua compreensão das leis de Deus. Ele é um espírito igualzinho a todos os espíritos criados por Deus, mas ele, no momento, ele se encontra desconhecedor dos princípios, não é? Então ele é colocado na condição de inferior, só por causa disso. Não é que ele tem uma natureza diferente, ele, inclusive, será superior, não é? Quando ele se dispuser, vamos dizer assim, a buscar entendimento sobre as leis de Deus. E aí ele passará a ser o espírito superior, não é? Que ajudará outros inferiores que temporariamente estarão ignorantes das leis de Deus. Então, nada de imaginar que essas entidades que fazem tripulias, vamos dizer assim, brincadeiras, muitas delas, não, são entidades à parte da criação e que estão destinadas, vamos dizer assim, a passar a sua imortalidade atormentando certos locais. Não, eles são espíritos temporariamente. Por isso nós falamos, a visão do lugar assombrado, ela deve mudar, ela precisa mudar por conta da doutrina espírita. Ou seja, retirar da causa, o local entra na sua normalidade. Mas não é isso. Nós imaginamos que o local é maldito, e no passado teve uma bruxa que lançou ali um feitiço, uma coisa qualquer, e agora aquele local... Não é bem assim. São fenômenos naturais que estão previstos dentro do ordenamento divino. Uma outra coisa muito interessante que a gente precisa se conscientizar é que essas entidades não são o diabo. Não são representantes dele e não são ele. Por uma razão muito simples. Porque o diabo não existe. Nunca existiu. E nunca existirá. A figura de uma entidade tão poderosa quanto Deus, vamos dizer assim, voltada ao mal, única e exclusivamente como motivo da sua vida, certo? Essa figura não existe. Isso foi uma criação antiga, a gente pode, em uma outra ocasião, a gente poderia falar mais sobre isso, né? Criaram essa figura e, inclusive, ela passou a ser o bode expiatório de muitos problemas nossos, né? Nossos. Isso é coisa do diabo. Não, muitas vezes é coisa nossa mesmo. São as nossas dificuldades, as nossas limitações, a nossa incompreensão, o nosso desconhecimento. Então, as almas penadas não são o diabo. Por uma razão muito simples, primeira, porque o diabo não existe. São pessoas, só que essas pessoas estão agora sem um corpo físico. Elas estão apenas com a sua estrutura perispiritual, que é o que permite que nós vejamos algumas delas, né? E continuam muito vivas, muito bem vivas, e que certamente sairão da condição de inferioridade também. E o que acontece, os fenômenos que as pessoas normalmente relatam? Não sei se vocês já tiveram alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco vamos ver se a gente começa a conversar um pouco com os nossos internautas, né? A gente faz essa pequena introdução primeiro, né? O que acontece? São vultos, ruídos, sombras, gritos, choros, vozes, suspiros, sussurros. O barulho no passado tinha até filmes que exploram muito isso, né? Correntes arrastando, fazendo barulhos ensurdecedores na residência, na casa e assim por diante, né? Então é a forma como esses espíritos muitas vezes encontram para tentar, uma das razões porque eles fazem isso, entrar em contato conosco, que ainda estamos encarnados. Isso é o que acontece. E, evidentemente, aquelas pessoas que possuem mediunidade um pouco mais acentuada, rapidamente percebem, captam, mas não são só essas pessoas que já nasceram médiums. Muitas pessoas podem ver essas entidades, né? E perceber essas situações que eles criam, que acabam nos amedrontando, né? Porque a figura do diabo é muito forte, ela existe há séculos, então imediatamente a pessoa fala, mas essa alma penada, por que ela foi me procurar aqui na minha residência, na minha casa e assim por diante, né?
e ela fica apavorada, não sabe o que fazer. Mas nós chegaremos daqui a pouco como vamos tratar estas situações. Não é? E eles, evidentemente, se ligam a qualquer lugar que nós temos dos nossos relatos. Não é? São castelos, normalmente castelo. Na Torre de Londres, por exemplo, é uma das famosas localidades mais assombradas, classificadas do mundo. Acho que é a segunda ou terceira. Coloque lá depois a lista dos locais assombrados, vocês vão ver. Não é? Castelos, choupanas, palácios, casebres, apartamentos de todo tipo, certo? Imóveis, ou seja, não há lugar específico. Nós é que, muitas vezes, emprestamos, por conta da nossa ignorância, não é? Definições ou entendimentos de que, não, todo castelo tem um fantasma, não é? Toda habitação antiga tem um fantasma. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque como é que nós começamos? Dizendo que essas entidades são espíritos desencarnados. E espíritos desencarnados estão entre nós a todo momento. E em todos os lugares. Em todos os lugares. Com isso, nós concluímos, a gente chega à conclusão, a consequência é a seguinte: há mais sítios assombrados, vamos dizer assim, entre aspas, do que a gente imagina. Porque a gente citou aqui alguns, os castelos, mas não. Os espíritos estão em todos os lugares, nos bares, nas ruas, nos shows, e até lugares completamente sozinhos, ermos, que não tem civilização, eles poderão estar por lá também andando nas escadarias, nos bancos de praça, o espírito vai lá e senta, nos salões. Então, e aí, em função da conduta dele, do que ele está fazendo, ele poderá tornar aquele banco da praça como um local assombrado. Depende. Porque uma pessoa passa por ali, médium, vidente, olha, nossa, tem um espírito sentado no banco. Ih, deixa eu sair correndo daqui, porque senão ele pode vir atrás de mim. Aí vem o outro, senta no banco, onde está o espírito sentado, né? E ele vai e comunica uma certa vibração que a pessoa sensitiva percebe. Nossa, parece que tem uma entidade aqui, tem um encosto aqui, uma coisa qualquer. E aí já começa a criar fama e pronto, já está o banco da praça como sendo assombrado. Mas então não é só o castelo, não é só a Torre de Londres, não é a penitenciária, não é o Castelinho do Flamengo. Os espíritos estão em todos os lugares e em todos os países e cidades e assim por diante. Não é? Porque, inclusive, eles são a maioria esmagadora. Espíritos desencarnados contam-se por dezenas de bilhões. Nós agora há pouco alcançamos, quarta-feira passada ou retrasada, alcançamos a cifra de 8 bilhões de espíritos encarnados. Só que os desencarnados são dezenas de bilhões. E grande parte desses espíritos, por conta de não terem se preparado para o fenômeno da morte, não é? Para o fenômeno da morte, eles acabam se misturando com a gente. E aí acontecem essas situações das chamadas locais ou lugares assombrados, não é? Muito bem. Tinham colocado aqui um comentário da Aliane Bach, né, que está lá, está distante da gente, mas está aqui conosco na nossa corrente, né? Aliane. Meus amigos, estou passando por isso no meu quarto de dormir. Eu não vejo, mas escuto zoada embaixo da cama e no restante do quarto. Olha que coisa. Graças a Deus não tenho grandes medos, e sim muito respeito, não é? Então, estou em desobsessão e vibração aí no Centro Espírita, está amenizando, graças a Deus. Essa live me despertou bastante interesse. Então, é bom que você já tenha se vinculado a uma casa espírita para te ajudar também nesse processo, né? Nesse processo de esclarecimento, né? Antes da gente passar para essa próxima comentário, pode deixar, mas eu já explico o seguinte, que é um assunto nosso, né, que faz parte do tema. Essas entidades, não adianta a gente ter raiva delas, não adianta. Não adianta ficar pedindo a Deus, meu Deus, por favor, me livre desse espírito malfeitor, dessa alma penada. Isto não funciona. Isso não funciona, porque existem razões que explicam por que ele está nos procurando. Nós precisamos fazer um tratamento um pouco diferente, né? Que nós vamos ver aqui no final. Não é? Muita dor de cabeça, insônia, irritação, meu Deus, até quando observando
procuro brigar, mas estou me observando. Foco o Evangelho no Lar, no canal Portal Espírita. Sim, acredito na espiritualidade. É isso mesmo, Aliane, você já está adiantando as nossas providências que a doutrina espírita recomenda para que a gente lide, trate com essas situações. Raiva, ódio, nada disso adianta. Muito menos o exorcismo, viu? Esse é um comentário para todos. Daqui a pouco continuamos com a nossa amiga Aliane. Exorcismo também não funciona, porque pedras, rabiscos, palavras sacramentais, isto não tem valor nenhum sobre o espírito desencarnado. Nenhum. Muitos deles até se riem, se divertem quando pessoas se propõem. Não, eu vou exorcizar, eu vou fazer um trabalho na sua residência, no seu ambiente, que nunca mais nenhuma entidade vai... Eles dão risada, porque não vai ser isso que vai afastá-los de lá. A autoridade que existe entre os espíritos é a autoridade moral, única e exclusivamente. São os bons exemplos. É como você disse na outra mensagem, Helene, é a prece, é o Evangelho no Lar, é o trabalho, se possível, de desobsessão, que poderá estar sendo feito, né? Se alguns conhecem, lançam mão desse recurso, a maioria não conhece, né? Vejam como é que nós somos agraciados, nós que conhecemos a doutrina espírita, tá vendo? O foco no Evangelho, no canal Portal Espírita, sim. E você deve fazer também, Aliane, não só acompanhar o trabalho que é feito do Evangelho, mas fazer também o seu de vez em quando, pegar o seu livro, ler um pouco. Inclusive, você pode, uma dica que eu dou para você e para todos, né? Leiam em voz alta, porque muitas vezes o espírito não consegue perceber os pensamentos. Então, eles precisam escutar. E quando nós estamos lendo coisas boas, mensagens boas, livros que esclarecem, não é? Ele também está escutando. E muitas vezes, como dissemos aqui, ele não sabe que morreu. Então, aos poucos, ele vai tomando conhecimento da sua nova condição. E ele pode ser esclarecido, certo? E de livre e espontânea vontade, deixar o nosso lar, deixar o nosso apartamento, deixar a nossa casa. Ou poderá, inclusive, permanecer conosco, mas não mais criando situações, aparições, barulhos, gritos, mas ele vai nos ajudar também em nosso processo evolutivo. Olha que importância tem o Evangelho no Lar, a oração, que é exatamente qual a melhor atitude a tomar. Nós estamos adiantando aqui, mas tem algumas outras coisas que a gente precisa falar ainda, não é? Mas tudo bem, como foi tocado aqui, não é? E a próxima, o quê? Faz um ano, vibrei ódio, que tudo começou. Então, no começo, Aliane, muitos de nós, você não é nada de condenar, muitos de nós ficamos pensando assim, puxa, mas o que esse indivíduo está fazendo aqui? Que essa entidade, eu não sei o que é isso, e desperta uma certa animosidade conosco, né? Mas isso não é o caminho para resolver, né? Puxei tudo isso para mim, mas estou estudando a espiritualidade e está amenizando. Fico feliz que você, que já tem lhe orientado, não é? E hoje esperamos que você tenha também mais orientações sobre isso, para que você, em breve, consiga resolver essa situação através do esclarecimento, não só seu, de sua família, não é? Se você estiver morando com outras pessoas, certo? Mas também em relação a estas entidades, que poderá ter até mais de uma. Em muitos casos, é mais de um espírito. Graças a Deus descobri a tempo que a vida continua. Estou fazendo minha reforma íntima, olha quanta coisa boa, né? Confesso que não é fácil, mas estou na luta. Olha, Eliane, eu me lembro de alguns fenômenos físicos que escutei na época de adolescência e nunca mais. Nunca mais. Mas eu posso imaginar a dificuldade que pessoas que desconhecem todo esse manancial de dádivas que nós entendemos e passam por um período como esse, uma situação como essa, ímpar, né? Será que eu chamo esses espíritos através dos meus pensamentos? Olha, Liane, as razões... Eu vou agora, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e vamos ver por quais razões. É um conjunto enorme e não para de razões. Os espíritos se ligam a determinados locais. Por quais razões? Não é? Ou a determinadas pessoas. Porque existem 3 motivações. Ele pode se ligar a pessoas, tá? Ele pode se ligar a objetos
não é? E também pode se ligar ao próprio corpo. Pode estar ligado ao próprio corpo, como é o caso do chamado senhor Rosner, o pé de cabra, lá de Hydesville, Nova York. Depois, se você quiser, Aline, procure, bote na internet, senhor Rosner, Hydesville, New York, Três Irmãs Fox, e leia o relato de tudo isso, né? Nesse caso, ele foi enterrado na casa e ele estava ligado ainda ali e não conseguia sair, não conseguia se desvencilhar, não é? Então, nós temos a simpatia, apego a alguém, pode ser uma obsessão, pode ser vampirismo, não é? A objetos e ao corpo. Não tem objetos que a pessoa ela guarda uma relação tão forte que ela não consegue se desvencilhar. E aí, quando outras pessoas adquirem esse objeto, por exemplo, num antiquário, ela vai junto. Ela vai junto. Vou contar um caso interessantíssimo para todos nós, né? Estou aqui também controlando o nosso tempo, para a gente não avançar muito. Existe um caso relatado pelo Chico Xavier, a propósito de um diamante, que diz o seguinte: um casal foi procurar o Chico Xavier e estava passando por uma série de dificuldades, problemas, irritações e uma série de coisas no ambiente da casa dele, né? E perguntou o Chico: o que eu faço? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o Chico Xavier falou para ele: olha, faça o evangelho no lar. Rezem, orem. Em 6 anos, vocês receberão um presente de Jesus. Foi o que o Chico Xavier disse para eles. Vocês conhecem essa história, hein? Tá? Essa história, inclusive, eu vou contar aqui, mas tem algumas variantes. Como eu não tenho livro ainda, não é? Estou pensando em comprar um livro usado, a gente lê o relato de um e outro, tem algumas coisas diferentes, mas o que importa é o conjunto, né? Chico Xavier fala para eles: olha, rezem bastante, em 6 anos Jesus vai te dar um presente. E eles rezaram. Rezaram. Aí, na última noite do 6º ano, eles ficaram esperançosos. Jesus vai nos dar esse presente. Só que não aconteceu nada. Muito pelo contrário. Não sei se nessa própria noite, ou algumas noites depois, alguém entrou na casa deles e assaltou a casa deles. E sabe o que roubaram deles? Um diamante. Um diamante muito caro. Muito caro. E aí eles foram reclamar com o Chico, falaram: poxa, Chico, olha só, eu fiquei 6 anos rezando aqui, Chico, puxa vida. E aí o presente que eu ganhei foi o seguinte: eu fui assaltado e roubaram o nosso diamante, que nós investimos um dinheirão, uma fortuna nesse diamante. Aí o Chico Xavier falou para eles o seguinte: olha, meus amigos, o presente foi esse. O presente foi esse de Jesus para vocês. Porque existiam aproximadamente 100 espíritos ligados a esse diamante por conta da sua história. Crimes foram cometidos, suicídios foram cometidos, tramóias, mentiras, perfídias. Então, o diamante não tinha poder nenhum, o objeto não tem poder nenhum. Nós é que emprestamos valor às coisas. Ele tinha muitos espíritos ligados, e vocês também estavam ligados a ele. Por isso é que vocês o compraram. Então, durante 6 anos, dezenas desses espíritos foram esclarecidos e deixaram a sua residência de bom grado. 28 foram com esse diamante junto com o ladrão. Esse foi o presente. Olha que história interessante. Quer dizer, eles fizeram o que foi pedido, oração. Então, é bom a gente citar esse exemplo pelo seguinte: porque se a gente estiver passando por uma situação como essa, muito contundente, não é da noite para o dia que a gente vai resolver. Eu aprendi aqui no Espiritismo, basta eu rezar. Não basta, não é bem assim. A oração é o começo, mas a pessoa ela deve se modificar. Como disse aqui a Eliane, estou aqui começando a fazer minha reforma íntima, porque ela já aprendeu da doutrina, e principalmente, Eliane, e para todos nós, fazer muito bem, fazer caridade, porque aí esses espíritos que porventura estejam querendo se vingar de nós, que é uma outra razão, eles verão que nós agora nos modificamos. E poderão se transformar e, de bom grado, nos deixarem ou até nos ajudarem.
Mas olha como é que a gente começou as razões, não é? Simpatia ou apego a alguém, a objetos, ao próprio corpo, né? São antigos, de fato, às vezes são antigos moradores, não é? Por exemplo, o caso dos outros. São antigos moradores da casa, a Nicole Kidman e seus 2 filhos que tinham uma doença. Eles não queriam se deixar a casa de maneira nenhuma. E aí apareciam e faziam coisas como se lá tivessem vivendo. E as pessoas ficam apavoradas. Né? Não sei se lembram de 2 situações, pelo menos que eu estou me lembrando aqui agora. Uma, o piano tocava sozinho, e a pessoa ficava apavorada, porque ela estava tocando piano, né? Se não me engano, tinha uma coisa como essa. E os filhos, eles não podiam receber luz do dia, não podiam receber. Então, ela fechava todas as cortinas da casa. Todas as pessoas que iam lá trabalhar para casa, assalariados, tinham que manter as cortinas fechadas. Não sei se lembram disso. Aí a pessoa ia para laborar, abria a cortina, ela ia e fechava, sozinha. E a pessoa ficava apavorada e ia embora da casa. Não é? É porque ela podia fazer isso, porque ela tinha condições de pegar fluidos de médiuns, não é? Fluidos materiais que permitiam que ela fizesse isso. Tá? Então, podem ser antigos moradores, mas que precisam ser esclarecidos, e eles até foram no filme, eles perceberam que tinham morrido, mas só que se recusaram e continuaram na casa. Precisaria fazer um trabalho de educação deles, de orientação deles. Né? Mas tem mais, tem pessoas que não terminaram certos procedimentos, e aí desencarnam e querem terminar aquilo, não fizeram uma compra, um documento, um inventário, e aí voltam para tentar fazer aquilo. E nessa ânsia de resolver o que deixaram de fazer, porque foram surpreendidos pela morte, evidentemente, eles tentam entrar em comunicação com quem? Com seus familiares. E acabam criando situações que os familiares percebem e pensam, nossa, eu tenho um obsessor aqui. Não, na realidade, é um antigo parente que está lá. Ele está simplesmente querendo entrar em contato com os seus antigos afeiçoados, que continuam encarnados, vivos, tão vivos quanto ele, que continua, embora desencarnado. Né? Aí tem a vingança, às vezes a pessoa volta por causa da vingança e começa a perturbar a casa, tipo caso de obsessão. Não é? Tem uma expiação também por antigos crimes cometidos. Às vezes a pessoa cometeu um crime naquela residência, naquele local, e ela se aprisiona, fica mentalizando aquilo, pensando naquilo. Não é? E aí não consegue se ver livre. Se acorrenta, ela mesma se acorrenta ao imóvel, ao apartamento, à casa, ao local, ao castelo. Né? E aí precisa de alguém para orientá-lo. E como já dizemos aqui, enfatizamos de novo, nós somos do lado de lá dezenas de bilhões, vocês imaginem a quantidade de histórias que existem explicando estas situações, que são muitas. Né? São milhões de situações como essas. Né? Evidentemente, aqueles ignorantes da imortalidade, que não entendem o que aconteceu, né? Expiação por antigos crimes, também antigos suicidas, que se prendem àquele local, àquela residência, né? Aquela particular estrutura física, e muitas vezes até porque os antigos familiares, porventura, ele julga que eles ajudaram ele a se desesperar e a chegar ao suicídio, então ele pode ficar ligado também àquela residência, àquela casa, né? E por diversão também, por diversão. Lembram da brincadeira do copo? A brincadeira do copo, que até hoje tem pessoas que estão fazendo. Né? Estão fazendo a brincadeira do copo. Aí a pessoa faz a brincadeira do copo, o copo de fato anda, porque às vezes tem um médio do grupo, né? um jovem médio, né? Normalmente a juventude, que a gente tem relatos, né? A juventude ainda faz. Aí o espírito aparece, porque foi chamado. Ele não estava vinculado àquele grupo, nem tampouco àquela residência. Mas ele aparece porque foi chamado. Ele estava, vamos dizer assim, à toa. Ele estava aí vagando, errante, vamos dizer assim. Aí viu aquilo ali, foi lá, gostou, aí a pessoa faz a brincadeira uma semana, faz na outra, faz na outra, faz na outra. Aí daqui a pouco passou 4, 5 brincadeiras do copo, ela fala assim, bom, chega, esse negócio não está mais adiantando mais nada, eu não estou gostando mais disso, já acabou, a curiosidade não existe mais. A brincadeira acabou, mas o espírito pode ser que continue lá, querendo brincar mais. Ou seja,
ele poderá passar a perturbar, a assombrar, entre aspas, aquela residência e aqueles todos, porque eles criaram as condições para tanto. Não existia nenhum vínculo, não existia nenhuma ligação, mas por conta de uma conduta inadequada, porque a brincadeira do copo, ela trabalha um princípio, é uma lei de Deus. É uma lei de Deus. E aí querem se divertir. E essa realmente é uma das razões, das grandes razões, que eles ficam nos ambientes. Porque eles causam medo, eles causam pavor, a pessoa fica sem saber como fazer e eles se divertem. Bom, aí, mas a pessoa pode perguntar assim, mas como é que Deus permite isso? Ele permite porque deve ter alguma ligação. O magnetismo que está aqui, ó, tudo é magnetismo, nós atraímos aquilo que vibramos, não há erros na lei de vida, já está dizendo aqui, a BlessedDB, não é? Não é isso? Sempre há razões, sempre há motivos. Inclusive, uma das razões é que pode ser uma prova para aquele grupo, para aquela família, para aquela pessoa, para que ela enfrente aquela situação e faça a chamada doutrinação ou a desobsessão ou o esclarecimento daqueles espíritos. Isso pode acontecer. É plenamente possível. Né? Então, olha quantas razões que nós vimos aqui. Não é? Um outro aspecto também interessante que é o seguinte, não há hora preferencial. À meia-noite que nós atribuímos, à meia-noite acontecem as coisas. Não, é a gente que fica mais impressionável, e às vezes até o espírito, já sabendo disso, ele começa a fazer as brincadeiras dele, as pancadas, os ruídos, quebra um copo, né? Mil coisas que eles podem conseguir fazer, não é? Porque sabe que a pessoa é mais impressionável. À noite, as sombras emprestam valor à nossa mente que passou por muitos medos. A Idade Média é um período que nos atemorizou tremendamente e muitos de nós não conseguimos ainda superar isso tudo. Fantasmas, bruxas, lobisomens, vampiros, isso tudo, esse emaranhado de figuras lendárias, né, permanecem conosco e nós não sabemos ainda como lidar com isso. Então, isso permanece no nosso inconsciente. Então, a gente cria, muitas vezes, diante da escuridão, mais coisas do que estão, de fato, acontecendo. Então, não tem horário. Os espíritos estão conosco a todo momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. A meia-noite não é o local preferido, né? E mais ainda, eles não são atraídos única e exclusivamente pelos cemitérios. Não. Existem espíritos nos cemitérios. Existem, de fato. Existem casos, por exemplo, no livro Ivone Pereira, não é? Recordações da Mediunidade, em que ela foi a um cemitério e viu um espírito sentado no próprio túmulo, né? E ela viu que existia um fio, um cordão do chakra coronário, ou seja, da mente, da cabeça do perispírito, né? Da região correspondente à cabeça, né? Ligada ao corpo. Ligado ao corpo. E o espírito estava sentado no túmulo. E ela foi saber que era um espírito que ela engravidou, foi mulher, mas não quis de maneira nenhuma, ficou inconformada com isso, né? Criou tantas vibrações negativas, que alguém já falou aqui, a Blest já falou aqui do magnetismo, criou tanto magnetismo negativo para ela mesma, que ela desencarnou na hora do parto. E aí ficou num estado tremendo de perturbação que não conseguia se desvincular do próprio corpo que já estava enterrado debaixo da terra. Ela estava na terra, debaixo de tantos palmos de terra. E continuava ali. E vai precisar de alguém que veja, que se interesse, tem sempre pessoas que vão se interessar, que esclareça a coisa toda, né? Por hora ela ficou ali, até tentou falar alguma coisa, se não me engano, a Ivone tentou falar alguma coisa, mas ela não aceitou de jeito nenhum. Aí o que acontece? Passa um vidente por ali e vê aquele espírito sentado no túmulo. Nossa, o cemitério é local das almas penadas. Não, está ali porque está, mas tem muitos que não estão nessa situação. E mais, quando a gente vai ao cemitério prestar homenagem aos nossos queridos mortos e afeiçoados apenas no dia 2 de novembro, não é? Quando nós deveríamos fazer isso ao longo de todo o ano,
O que acontece? Ele poderá ser atraído. Por quê? Pelo magnetismo, pela força do nosso pensamento. E aí a pessoa fica imaginando, não, no cemitério tem muito espírito. Não é isso. Eles vão em qualquer lugar. Mas como tem muita gente rezando por eles, e o pensamento é força, né? É força, inclusive pode estar lá a família inteira rezando, aí ele vem. Se ele puder, ele comparece. Se ele tiver autorização, porque nem sempre nós conseguimos fazer com que um espírito venha ao nosso chamamento, à nossa chamada evocação mental. Não é? Tem um filme que explica bem isso, chamado Quem Somos Nós, ou What the Bleach Do You Know, no original. Recomendo. Então, o Gustavo está aqui recomendando, tá? Ele explora um estudo sobre as alterações no formato material molecular da água, de acordo com a vibração que ele é aplicada. Até esse é conhecido, né? Que viu como é que o magnetismo atua na água. Né? Muito bem. Então, não há hora, evidentemente, eles não estão no cemitério em maior número do que poderão estar no banco da praça. A Aline está falando para a gente aqui, esperei essa live com ansiedade. Obrigado, Aline. Agradeço ao portal a oportunidade de estarmos aqui, não é? E a Deus, não é? Evidentemente. Certo? Mas vamos continuar um pouco mais na nossa melhor atitude a tomar. Porque não adianta a gente descortinar o problema, a questão, e não apresentar a solução. E nisso a doutrina espírita é fantástica. Porque ela nos esclarece, ela esmiuça, destrincha o problema, explica tudo. Né? Mas agora ela diz assim, a gente pergunta assim, e agora a doutrina espírita? O que é que eu faço? Eu já entendi tudo isso. Puxa, agradeço imensamente, mas o que é que eu faço? Já começamos a falar aqui, vamos enfatizar mais a questão da oração, do evangelho. Agora nós precisamos fazer um trabalho de educação desse espírito, ou desses espíritos, porque eles não nos procuraram à toa. Não existe acaso na lei de Deus, em situação nenhuma. Contundente, mais contundente, né? A pessoa bate o dedo no meio-fio, tropeça, cai, machuca o joelho. Não, isso aí não é. Isso aí é a própria pessoa que foi desatenta, alguma coisa, né? Mas essas situações mais contundentes, mais significativas, elas possuem razões. No caso do diamante, o casal tinha uma ligação passada com esse diamante. Não foi à toa que ele foi procurar e pagou uma fortuna pelo diamante num antiquário, num leilão qualquer. A pessoa se liga a espelhos, a caixas de joias, não é? A vestimentas, e estabelecida aquela ligação, depois ela tem dificuldades de se quebrar esse vínculo. Né? Então, outra coisa que nós podemos fazer também, que é o estudo de quem? Do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é que tem esse capítulo, Lugares Assombrados, item 132. Item 132. Leiam, estudem. Allan Kardec conversando com os espíritos e perguntando a eles isso e aquilo, e agora, e assim, como é que faz? Eles dão todos os esclarecimentos. Não é? Uma linguagem tranquila, item 132, Livro dos Médiuns, Lugares Assombrados. Não é? E, evidentemente, podemos orar por eles, nós devemos. Não é? Tem pessoas que pensam assim, não reze para o morto, porque você vai atrair ele. Se atrair, ele vai ficar... Se a nossa oração for boa, não é? Ele vai ficar feliz. Ele vai ficar tranquilo, porque nós estamos preocupados com ele. Ele vai ver a nossa intenção, a nossa sinceridade, o que vai pelo nosso coração. Não é? Mas não pode, não deve, rezar para Deus, falando assim com Deus, Deus, você é injusto comigo, eu não mereço isso, esse espírito não pode ficar aqui me atormentando, não é? Não tem sentido. Porque esse espírito que está, porventura, nos atormentando, ele também foi criado por Deus. Igualzinho. E agora o que ele precisa é de esclarecimento. Mas precisa ter um pouco de paciência, que é uma virtude que a gente não sabe exercitar muito bem. O casal rezou, fez o Evangelho no Lar durante 6 anos.
Aí a pessoa fala, meu Deus do céu, se eu tiver que passar por isso durante 6 anos. É que naquele caso, era um caso muito especial. Existiam dezenas e dezenas de espíritos ligados àquela pedra. Aquela pedra preciosa, o diamante. Mas, em muitos casos, é um espírito só, que às vezes está ligado ali por alguma razão, e aí ele, sendo esclarecido, ele vai embora. Instantaneamente. E muitas vezes passa até a nos ajudar. Fazer o bem, evidentemente, né? Aliás, sobre isso, podia lembrar para vocês o seguinte: o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nos itens 15, 16 e 17, há exemplos, há um comentário de Kardec em relação aos espíritos desorientados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 15, 16 e 17. Eu falei, mas como é que eu vou rezar? Como é que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Leiam e façam aquelas orações que estão lá propostas por Kardec. O capítulo é inteiro sobre orações para obsessores, para espíritos, para doentes, para nós mesmos. Todo tipo de oração, como exemplo, está no Evangelho. Aliane, coloque Kardec e Jesus sempre como prioridade em sua vida, e tudo começará a ganhar sentido. Kardec primeiro, depois os outros. Não é isso? Blessed be. A doutrina, ela é muito útil. Ela é muito útil para todos nós. Onde é que a gente vai ter uma explicação como essa sobre lugares assombrados? Não pela ciência. A ciência dirá, você está, não está bem vou te dar uns remédios logo aí para você vai entrar no eixo no instante. Aí a pessoa, não desmerecendo, evidentemente, tá? O trabalho da ciência, evidentemente, a ciência é permitida por Deus, não é? Mas a forma como o indivíduo encara materialista, ele vai fazer isso. Não é? E se a coisa vai escalando, vai aumentando, não é? Ele vai recomendar, a ciência vai recomendar para quem seja internado no hospício. Aí o que vai acontecer? Vai chegar lá no hospício, vai ter mais coisas ainda. Por quê? Porque muitos que estão lá também estão perturbados e só precisavam ter retirados essas influenciações temporárias, momentâneas das suas vidas, para que eles voltassem ao normal. Não resolve, não soluciona, não ajuda. Tá? Uma outra coisa pequenininha que eu lembro a vocês é o seguinte, já vamos lá, Gustavo, só um instantinho. Pode ser o seguinte, quando eles começarem a brincar, se por acaso a gente percebe, faz um barulhinho ali, arranha uma coisinha ali, faz um ruídozinho ali, não dá atenção, porque o que eles querem é atenção sobre eles, muitos deles. Não dando atenção, o circo se desfaz por falta de plateia. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quanto mais atenção a gente der, mais força a gente empresta. Magnetismo, como lembrou aqui o Blessed Be. A gente empresta força. E aí eles ganham poder, vamos dizer assim, e aí continuam fazendo as suas estripulias. Não é? O Gustavo colocou alguma coisa aqui, a interação entre espíritos encarnados, você deve aplicar essa educação que você menciona entre espíritos desencarnados? Sim. De ajudar o espírito problemático? Sim, Gustavo. Os espíritos desencarnados também fazem isso, porque há espíritos desencarnados, se é isso que eu estou entendendo aqui, mais evoluídos, que cuidam dos espíritos encarnados menos evoluídos, e eles mesmos se educam. Né? Há mediunidade no plano espiritual, há fenômeno mediúnico no plano espiritual. A vida continua com os seus processos. Ninguém está desamparado. Né? Ou os espíritos encarnados sempre vão procurar espíritos encarnados em função dos motivadores adquiridos em vida, como você mencionou. Nem sempre aí vai depender da situação com que esse espírito desencarnado se encontra. Não é? O espírito desencarnado em si, ele vai estar sujeito a uma série de situações que vai ser função da sua vida. Né? Então, de repente, se ele tiver algum merecimento, embora ainda esteja de perturbação, ele poderá, um outro espírito desencarnado, amigo dele, afeiçoado dele, que já o antecedeu, e que pode ajudá-lo. Fulano de tal, vem aqui, você agora está em outra situação, pode orientá-lo. Não é? Mas, em muitos casos, o que acontece? A ignorância é tamanha que o espírito desencarna, e o que ele conhece? Ele conhece a matéria. Então, o que ele faz? Ele volta para trabalhar,
Ele quer sentar na mesa dele, ele quer sentar na mesa de refeição da casa dele, ele quer tomar a sopa que ele tomava ou o pão que ele comia, da mesma forma como ele fazia. Ele está ignorante. Então, a tendência dele é procurar os encarnados, porque é com os encarnados que ele tem as suas referências. Não é? Muito bem. Paciência, não é? Temos mais algum comentário? Gustavo, nas obras de Ivone Pereira, como Recordações da Mediunidade, você encontra essa resposta. Tá vendo? Recordações da Mediunidade, um livro fantástico. Aliás, vamos fazer um pouquinho mais de propaganda, né? Ivone do Amaral Pereira, ela iniciou a sua missão, de nos trazer uns 16, 15 livros aproximadamente, né? Psicografando a conhecida série, a tríade Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Números e O Drama da Bretanha. Nesses 3 livros, ambientados na Idade Média, castelos, princesas, príncipes, para quem gosta dessas histórias, nossa, é o que é. Né? Nessas 3 histórias, ela é a principal protagonista e ela se matou nas 3 vezes. Por isso é que ela ofereceu à humanidade, agora só apenas aos brasileiros e aos brasileiros espíritas, Memória de um Suicida. Mas esse livro vai ser muito útil para todos nós, né? Entre outros. Né? Então, leiam Ivone do Amaral Pereira. Tá? O que mais que nós temos de comentários? Um dia eu vi numa palestra do Centro Espírita Leon Denis, lá do Leon Denis, Suuchoa. Eu trabalhei no Centro Espírita Leon Denis, lá do Rio de Janeiro, viu? É uma das casas que eu atuei, tá? Lá no Rio de Janeiro. Que Maria desce todos os dias, às 18, às regiões da baixa vibração, para cuidar daqueles que lá e a importância da oração às 18. A partir daí faço sempre. Pode fazer à vontade, não é? Ou seja, existe, já é fato, existe uma missão de Maria que é exatamente cuidar a caravana. Tem uma caravana, que inclusive, que ela tem um trabalho grandioso com os suicidas. Não é? E realmente essa mensagem essa orientação já foi dada, não é? De maneira que mais pessoas vibrem juntas. Mais pessoas vibrem juntas. Porque a força do pensamento, ela tem mais poder do que uma pessoa só. Não é isso? A prece do conjunto, quando ela é feita, evidentemente, com o mesmo sentimento, no mesmo diapasão, na mesma sintonia, ela ganha força e ajuda mais ainda os nossos companheiros que, por razões diversas, não conseguiram suportar a pressão que estavam passando e abriram a porta da falsa solução que é do suicídio, né? Infelizmente. Então, nós podemos ajudá-los e muito. Tá? Muito bem. Já estamos aí passando das 11 horas, das coisas que gostaríamos de falar, das observações, eu acho que cobrimos tudo aqui. Falamos sobre quem faz, quem perturba, quem são as assombrações, o que eles fazem, como é que eles fazem, aonde eles assombram, por quais razões, quando e qual a melhor atitude a tomar. São as 6 perguntas que nós fizemos um resuminho, um pequeno resumo, para que cobrisse todos os aspectos. E agora, meus amigos, é isso. Se porventura estivermos passando por uma situação como essa, oração, um pouco de paciência e nada de inquietação, de ódio, de raiva, né? Valquíria, Memória de Suicídio é maravilhoso, tem ensinamentos tocantes, para mim tocou a alma, me fez evoluir muito, não é verdade? É um livro que, quando a gente pega o livro, fala, nossa, 600 páginas, 500 a 600 páginas, não é? Mas é muito interessante, não é? O Gustavo aqui está parabenizando pela grandiosidade da doutrina espírita, viu, Gustavo? Vou orar por todos nós para que esse trabalho continue sempre feito. Tá bom, Gustavo. Muita paz para você também. Então é isso. Rogério, muito obrigada pelas suas considerações. Realmente, esse é um tema que vale muito a pena a gente trazer à tona de vez em quando para reflexão, né? Porque nós, seres humanos, temos a mania de que tudo aquilo que a gente não entende ainda, que não tem que escapa à nossa compreensão,
de transformar em algo além do maravilhoso, né? Então, eu acho que você trouxe pontos muito importantes para a gente rever. Lembrar, né, que se instruir é o melhor caminho, porque a partir do momento que a gente começa a estudar, a gente começa a entender que muita coisa vai mais para o imaginário popular do que propriamente tem um fundamento, né? Isso. Tudo isso tem uma base muito forte, então, se a gente estiver estudando e entendendo esses fenômenos que estão aí para isso, a gente acaba tendo uma visão mais acertada da coisa e uma compreensão melhor até para ajudar esses espíritos, né? Aqueles que não fazem por brincadeira e sim por ignorância, para que eles tomem o seu caminho, né? Porque, como você falou, muitas vezes eles não sabem nem que não estão mais aqui entre nós, né? Por ignorância mesmo. E nós temos aí a nosso dispor, através da doutrina, um guia maravilhoso para o entendimento dessas questões, que é o nosso Livro dos Médiuns, né? Livro dos Médiuns, né? Todos esses detalhes de forma assim grandiosa e esclarecedora. Muito bom, não é? Eu posso fazer até uma pequena correção? Sim. Para vocês? É o seguinte, quando eu disse para vocês que a Ivone foi no cemitério, o caso da Ivone, eu aqui, muita informação eu troquei. O caso da Ivone é outro. É de uma pessoa que se matou numa casa em Petrópolis. Mas eu não vou contar esse caso todo para vocês, ó. Ivone Pereira. O caso da pessoa que foi ao cemitério e encontrou 2 espíritos sentados no túmulo, obreiros da vida eterna, André Luiz. Tá bom? Eu deixei aqui e acabou na hora que eu peguei, eu troquei, tá? Mas, na dúvida, leiam os 2, tá bom? Sim. Tanto um quanto o outro. Até porque esse livro Obreiros da Vida Eterna é muito interessante. 5 casos, né? E 2 deles são narrados, que eu lembrei do André Luiz, em que ele encontra pessoas no cemitério ligadas ao próprio corpo, já enterrado, né? Propriamente dito, no caixão, essa coisa toda, né? Nossa, e eu amei as citações, porque Ivone, eu sou uma grande fã dela, né? Todo esse relato mesmo do que ela foi ficar na casa ali, né? E ela Petrópolis auxilia esse espírito que se suicidou. É um ensinamento muito grande, né? E o magnetismo, né? Que ela se magnetiza ele, né? Para auxiliar, e ele estava ali sofrendo há muito tempo. E tem um outro caso também que eu gostei muito, que é de um senhorzinho, né? Muito simplório, que sofreu muito, né? Devido à pobreza, que também estava numa casa, né? Então, Ivone também? De Ivone também? De Ivone também. No caso de Petrópolis, Camila, você lembrou bem, não é? Esse indivíduo que se matou na casa, ele ficou 10 anos no sótão da casa. 10 anos fazendo ruídos. E, evidentemente, só escutavam aquelas pessoas que tinham a sensibilidade. E ela, entrando na casa, ela percebeu. E o engraçado que ela relata, né, que para ela o que mais assustava, ela falava que ver, né, ela não sentia, mas o fenômeno do seu ouvir, às vezes, pode ser assustador para quem não compreende, né, porque ele estava gemendo de dor, né, ele estava sofrendo, né, então uma pessoa que não tem muito conhecimento pode se assustar ou falar, estou assombrada, isso, aquilo, não, né, era um espírito que não estava fazendo mal a ninguém, estava ali sofrendo quietinho, não conseguia nem ver o tempo, né, que ele estava ali em sofrimento. Sim. E ela, através do Evangelho, lendo o Evangelho, desenvolvendo aquele magnetismo, aquele amor para aquele espírito, foi conseguindo auxiliar, tanto com o outro também. Deste caso, que é um espírito muito sofredor, né, que se colocou no lugar de vítima, né, porque muitas vezes a gente não consegue usar o sofrimento como benefício próprio. A gente se põe ali naquele padrão de vítima, vai se vitimizando, né? Então, esse senhorzinho, ele acabou se vitimizando, e ela, com toda a doçura, ia ali conversando com ele todo dia na casinha, que a casinha ainda estava na memória dele, o jeito antigo, né? Ia conversando, até que ele permitiu que o anjo da guarda dele chegasse perto e levasse ele para receber o auxílio, né? Se aproximasse, né? Se aproximasse. Que a própria pessoa não permite, né? Exatamente. E a Ivone, ela é a
maravilhosa nesse caso, né? Ela É tem uma beleza. diversos, tem também, eu acho que não sei se é no Invisível, algo assim, que também tem um fantasma, né? Que tá no Devassando o Invisível. Isso, Devassando o Invisível. Excelente. Excelente, nossa, é muito bom. Tá bom, Camila. Ótimas Mas lembranças. essa palestra foi maravilhosa. Até quando eu recebi o convite, eu falo que é muito engraçado, é que eu tenho uma certa sensibilidade aos sonhos, né? Adoro sonhos, adoro estar ali pesquisando. E uma semana antes eu sonhei com Casa Assombrada. Olha o magnetismo. Sonhei Olha com Casa só. Assombrada e me perguntei, né? Por que eu estou sonhando com Casa Assombrada? Recebi o convite para Olha aí, tá vendo? de hoje. Olha só, que interessante, Captou né? A lei divina é maravilhosa, né? pelos fios invisíveis, né? Já estava programando espiritualmente. Agradecemos, Camila, agradecemos a Eu sua que presença. agradeço o convite. Tá bom. E uma coisa também muito interessante, né? Principalmente nesses casos onde a ignorância ela predomina, é a nossa querida aliada, que é a prece, né? Porque a prece, nesses momentos, ela, de um modo geral, ajuda muito a gente a trabalhar com esses espíritos ignorantes, né? Porque através da prece você faz essa conexão, esse magnetismo de se ligar à pessoa para poder ajudar ela, né? Porque se você não sabe que morreu, né? E isso acontece com a gente no nosso dia a dia aqui, então é fácil avaliar. Você não tem entendimento de uma coisa, alguém chega te falando outra que não faz o menor sentido, a menos que essa pessoa faça alguma conexão, né? Use do seu magnetismo, do seu amor, a amorosidade é uma coisa que ajuda bastante. Não vai o que ela está falando. Imagina se alguém chega para você e fala assim, amiguinho, você morreu. Então, seguir o seu caminho. Então, para você chegar nessa outra pessoa que ainda está no estado de ignorância e que não tem o entendimento do que está acontecendo, uma prece e uma conversa amorosa é o que vai ajudar realmente, né? O espírito galhofeiro já é mais complicado, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo e ele se utiliza daquela situação. Esse também merece uma prece. Também. Outro padrão vibratório. Exatamente. Mas, com certeza, eu acho que a prece ajuda bastante nesses momentos em que a iluminação, a instrução precisa chegar, né? E às vezes é um conforto, porque quando ela entende a situação que ela está, e ela entende que é um outro caminho que ela deve tomar, e que aquele ficou ali parado. Você imagina você ficar 10 anos parado no mesmo lugar. Se debatendo. Exatamente. A dor e o sofrimento acaba sendo muito maior, né? Então, eu acho que uma boa oração e o esclarecimento é o nosso maior aliado nesses momentos, né? É isso. Tá bom. Bom, eu acho que temos mais alguma coisa a ser dita, alguma dúvida? Eu acho que ninguém mais se manifestou, né? Então, acho que nós finalizamos. Estamos na hora. A Aliane está aí. Então, Rogério, foi um prazer enorme, né? Essa palestra. Muito obrigada por dividir com a gente os seus conhecimentos, as suas reflexões. Eu que agradeço. Obrigada, Camila, que trouxe a prece maravilhosa de Francisco de Assis para a gente, que é sempre muito gostosa reviver cada momento dessa prece. E obrigada a todos vocês, internautas, que estiveram aqui com a gente, a todos que trouxeram algum tipo de pergunta, de reflexão, favorecendo o nosso estudo. Agradeço a todos e convido a todos para estarem aqui novamente na semana que vem. Semana que vem temos uma palestra muito interessante, Evangelho Receita de Saúde. Que beleza. E vale muito a pena assistirmos, porque esse tema realmente é muito interessante. E ela vai ser proferida pelo Antônio Carlos Navarro, que vai estar aqui com a gente. Então, esse é o convite que fica, um agradecimento a todos e um convite para o próximo encontro, para a semana que vem. Então, Rogério, se você puder fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom, faço sim. Um agradecimento final, não é? Para todos nós, que fomos brindados aqui com essa manhã gostosa de domingo,
e podendo essa oportunidade de recordar aqui, de trabalhar esses conceitos espíritas, todos nós interagindo, certamente criamos aqui um ambiente muito bom, salutar, e que, inclusive, pode ter ajudado muitos espíritos desencarnados. Nosso agradecimento à espiritualidade que nos comanda, nossos guias espirituais, que possamos estar aqui, então, mais uma vez, domingo que vem. Graças a Deus. Um bom domingo a todos. Um bom domingo a todos. Um bom domingo a todos. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Luz Espírita apresentou o programa Palestra Espírita Online, refletindo e divulgando o Espiritismo. Acesse o nosso portal www.luzespirita.org.br